dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Toda hora é hora de estudar. Vamos hoje fazer alguns exercícios de argumentação? Vamos comigo? Olha só, gente, tem um livro aqui, tem um texto aqui que eu gosto muito dessa pessoa, dessa escritora, chamada Lia Luft, tá? Vamos trabalhar hoje com o texto Quanto Pior, Melhor. Dividir em 4, tá? Dividir em 4 exercícios hoje e 4 exercícios para a próxima aula. Então vamos lá? Só a questão discursiva. Quanto pior, melhor. Tão rígidos somos que qualquer coisa que fuja ao nosso gosto pessoal, tantas pessoas duvidoso, é posta no index. Esse filme, nem pensar, o diretor é conhecido ou não cabe no quadro dos nossos preconceitos. O livro, imagine, o autor ou a autora foi malhado pela crítica. Cuidado, quem não tem mente aberta não gosta nem entende de arte. Virginia Woolf dizia que o verdadeiro artista e crítico deveria ter pelo menos a mente andrógena. E nós, com tanto medo de que alguém desconfie de que não somos 100% macho ou fêmea, pobres inseguros, metidos na armadura da arrogância, que só na juventude pode ter lá sua graça. Depois é de uma chatice monumental. Por que não contemplar tudo e depois escolher? Afinal, a energia atômica mata, mas também cura o câncer. Faz algum tempo ando implicante com as implicâncias que me assediam. Alguém me telefona para dizer que escolhi um membro de sua família, do qual jamais ouvi falar, para esculachar em uma coluna. Outro me diz que viu seu pai em um dos meus primeiros romances, escrito quando o ofendido nem teria nascido. A loucura geral se espalha em forma de burrice ou impertinência. Fico a pensar em que eu escapo disso, em que sou cúmplice participante. Eu sei, vou ficando implicante também, sendo pouco original ou temas que abordo são invariavelmente os humanos. Também nada originais. Família, desencontro, desrespeito, ressentimento, pouca estima por si e pelo outro. Baixaria, mistério, morte, desperdício de vida e vidas que podiam crescer, mas escolhem a sombra da mágoa e da futilidade. E também nosso problema com quietude e silêncio. O barulho como acompanhamento permanente. Restaurante dos mais simples ao razoável. Nos bem sofisticados ainda não é assim, mas aí o bolso chia. Tem o som sempre aberto em todos os decibéis, ou pior, música ao vivo, supremo agrado ao cliente. Como pedir ao cantor, ao tecladista, ao saxofonista que baixe um pouco o tom para a gente não só conversar, em vez de gritar, mas ouvir o que ele toca? Praia, agora tem alto-falantes ou pequenos palcos onde alguém tenta animar os veranistas de que outro modo, em lugar de conversar, brincar e aproveitar a praia para curtir o mar e descansar. E eu morrer de apatia. Num desses pequenos palcos, escutei outro dia, olhando o mar da minha sacada, todo um desfile de cães, com vestidinho de broderie e rendas, com calça de veludo de vorré. Seja lá o que isso for, acho que disseram meias e sapatinhos, mas não ousei espiar. Festa infantil deve ser um tormento constante para crianças. Recreacionistas podem ser um alívio quando os pequenos formam um mar de mini tsunamis incontroláveis, mas me fica a ideia de que ninguém mais sabe brincar ao natural. Música dirigida, brincadeiras dirigidas, a vida toda dirigida como manada. Repito, somos manada. A salvação é transgredir ao menos pensando. Somos muitas vezes títeres comandados, buscando uma felicidade imensurável em dinheiro, decibéis e contornações. Até o sexo começa a ser dirigido, ternura, paixão, sensualidade boa trocadas por acrobacias, ordens, receitas. Em crianças ouvi histórias sussurradas, que me pareciam confusas, sobre recusar-se a cumprir o aborrecido dever, condenando os pobres maridos à infelicidade e à culpa. Sobre isso também escrevo há décadas. Hoje caímos no extremo oposto, o privado cada vez mais público, tudo posto em manchetes.
Temos os manuais de prazer, de etiquetas, de ganhar dinheiro, de fazer sucesso e ser competente, manuais de vida. De morte, acho que também. Logo vou investigar qual a melhor posição, a hora do dia e, quem sabe, a música ao vivo para acompanhar a minha despedida deste mundo estranho e por isso fascinante. Matéria viva de muitos futuros livros e cogitações. Esse texto, gente, é longo, né? Tentei ler o mais rápido possível, mas com toda a pontuação para que seja entendido. Até para os que não têm conteúdo à mão. Pois bem, este livro é da Lia Luft, eu gosto muito dessa escritora. O título é Quanto Pior Melhor, ele está na revista Veja, 23 de fevereiro de 2005. Vamos lá, se vocês pararem para analisar aqui, né, é colocado para vocês como nós vivemos, o nosso dia a dia, como é. As pessoas falam alto, as pessoas gostam de músicas altas. E realmente, quando nós vamos a algum lugar, a algum restaurante e tem música alta, nós costumamos falar gritando. Isso é um fato, correto? Ela não disse uma mentira, ela disse uma verdade. Realmente isso acontece. Quando coloca aqui a praia realmente, atualmente você tem os ambulantes que falam gritando, alguns passam lá com megafones, fazendo, vem com suas roupas caricaturadas, gente, esqueci, vão caracterizados, gente, que isso, né? Caracterizados, né? Para chamar a atenção, para assim ter mais vendas e assim também, quando estiver passando, novamente irão vê-lo já de acordo com a roupa que ele lá está utilizando naquele dia. Chama atenção, principalmente das crianças, se quiser vender brinquedos de praia, né? Algo voltado à criança chama mais atenção. Sorvete, então, nossa, né? Então aqui, nesse texto da Lia, ela diz como nós somos. E ela acaba colocando que nós somos, assim, somos regrados. Em qualquer momento, ela colocou até mesmo com relação à festa infantil. Ainda disse que aqui forma um mar de tsunamis incontroláveis. Olha, ela pode colocar de tal forma, mas uma vez que sou professora também, esse mar incontrolável eu acho legal, porque a criança ela vem com muito a poder apresentar a todos nós. Mas no texto dela, ela coloca a festa infantil deve ser um tormento constante para as crianças. Por quê? Porque a criança não está solta, a criança ela está regrada, não pode ir para cá, tem que ir para lá, tem que esperar a sua vez. Algumas festas, não são todas, são assim. Ela colocou assim como sendo algumas, né? Ela não colocou no geral. Se bem que se pensarmos melhor ainda, na última aula eu falei do texto generalizado, quando você fala de um todo. E aqui ela generalizou, corrigindo, eu vou corrigindo, que eu reli aqui nesse instante enquanto estou explicando para vocês. Ela não disse algumas festas, ela colocou festa infantil deve ser, ou seja, ela generalizou todas as festas. Será que todas as festas são desse jeito? Ah, mas acontece que esse olhar aqui não é o meu, não é o seu olhar, é o olhar da Lia Luft. Então, este é o olhar da autora do texto. O que ela pensa, ela colocou. E, se vocês prestarem atenção, em determinados momentos, ela apareceu colocando o seu ponto de vista sobre o texto. Como? Para quem tiver o texto à mão, ou caso tenha curiosidade de buscá-lo na internet para lê-lo, o título é Quanto Pior Melhor, tá? Revista Veja 2005, fevereiro, tá? 23 de fevereiro. Então, veja bem, em determinadas partes do texto, ela coloca aquilo que ela pensa entre parênteses. Por quê? É o pensar dela. Por exemplo, em uma parte aqui, ela colocou assim, ela vai falando dos restaurantes. Restaurantes dos mais simples ao razoável. Aí ela abre parênteses. Nos bem sofisticados, ainda não é assim. Mas aí o bolso chia, fecha parênteses, ela faz a continuação do seu texto. Tem o som sempre aberto em todos os decibéis. Ou pior, música ao vivo, supremo agrado ao cliente. Então veja, ela faz no texto diversas colocações colocando o seu ponto de vista sobre aquele momento que ela aqui apresenta. No ponto de vista dela, a praia é um lugar para descansar, para relaxar. Claro, para muitos o lugar praia é descanso, mas também brincar, divertir-se. Mas no caso dela é o descansar. Tanto é
que ela observa da sacada os cachorrinhos, né? Todos eles lá com as suas roupas, que ela não chegou a citar o nome, mas ela falou no nome que depois ela coloca o ponto de vista, o que seja, que colocou vestidinho de broderie, né? E rendas com calça de veludo Devoré. Então veja, ela coloca o estilo, né? Devoré e broderie são nomes referentes a vestimentas, e como ela está se referindo a animais, ela está se referindo àquilo que ela fez a ligação imediata como o animal ali se encontra vestido, certo? Então veja, e mais à frente, após o Devoré, ela vai apresentar, seja lá o que isso for, ou seja, ela colocou o ponto de vista dela sobre isto, que ela mesma colocou na língua francesa, ok? Então, mais lá adiante, ela falou também das festas, como já coloquei a vocês, ela nos faz uma pequena comparação, que somos como manadas. Também falou da parte sexual, que tudo tem a sua forma. Ela também fez a colocação de como deve ser ternura, paixão, sensualidade, boa, trocadas por acrobacias, ordens, receitas, ou seja, ela vai colocando aqui, aí fica a critério de cada um imaginar que é exatamente nessa ordem. Será que tem uma ordem diferenciada? Mas ela coloca assim, tanto que ela lá no penúltimo parágrafo apresenta: somos muitas vezes títeres comandados, buscando uma felicidade mensurável em dinheiro, decibéis e contornações. Ou seja, aqui ela não eximiu nenhum momento da vida. Foi a velhice, foi a infância, foi a adolescência, foi até mesmo a praia, lugares. Ela foi para a praia, colocou o restaurante mais caro tem menos barulho, mas aí incomoda a mão, né? Porque torna-se mais caro, portanto vai para aquele aberto, onde é mais barato, onde o barulho é maior, e é aquilo que a ela, naquele momento do texto, é o que sobrou a ela, né? Então ela prefere isto. Depois ela ainda chegou, olha, veja, ela foi fazendo uma linha até a morte. Por quê? Na morte ela coloca aqui que ela vai começar a investigar. Veja como deve ser a morte. Até o melhor dia para morrer aqui ela coloca. Vocês devem estar pensando, ela é louca, né? Bem, todo autor tem sua criação. Aí você fica imaginando como deve ser a cabeça da pessoa. E daí você começa a imaginar, e no que você mergulha na história, você tem a facilidade para interpretar todo e qualquer texto. Matéria de redação, interpretação textual, é tudo. Lia Luft é uma autora que sempre está em concursos, seja nas provas do Enem, seja em provas de concursos públicos também. Isso é um fato, os textos dela se fazem sempre presentes. Eu já fiz prova com Lia Luft também, tá? Prova onde tinha textos da Lia Luft. Aí ela apresenta de morte, acho que também. Lá vai. Logo vou investigar qual a melhor posição. Até a posição ela pensa. A hora do dia e quem sabe a música ao vivo acompanhar a minha despedida deste mundo estranho. E por isso fascinante. Olha só, como ela fala os pontos positivos e ao mesmo tempo ela apresenta os negativos, ou vice-versa, como você preferir, ela já acha isso fascinante. Por quê? Não existe uma mesmice literal, existe os negativos e os positivos, e as pessoas vivem neste. E cada um se adequa àquele seu momento, ao seu mundo, naquela hora. Se eu quero o meu silêncio, eu busco o silêncio. Se eu quero o barulho, eu busco o barulho. E eu vou viver feliz onde quer que eu queira me encaixar naquele exato momento. De certa maneira, é o que ela apresenta. Porque ela também coloca que nós somos, né, todos uma única manada. Nós somos como os animais, nós temos regras e seguimos todas elas em busca das nossas alegrias, de certa forma, tá? Aí vamos lá para a primeira questão. Na primeira questão, eu já coloquei no quadro as respostas. Depois eu coloco para vocês na plataforma, para vocês olharem as respostas. Caso as suas respostas não estejam de acordo com as que coloquei, algo diferente, é só responder, coloca por e-mail que eu vou verificar, ou se caso queira mais rápido, sabendo que eu demoro, mas eu respondo, tá? Todo mundo sabe disso, manda pelo grupo de WhatsApp que eu dou o retorno, ok? A primeira pergunta coloca a seguinte: Lia Luft, no primeiro parágrafo do seu texto, menciona uma fala
da escritora Virginia Woolf, na qual afirma que o verdadeiro artista e crítico deveria ter pelo menos a mente andrógena. Você sabe o que é andrógena? Bem, se você não souber o que é andrógena, se você parar para analisar o primeiro parágrafo do texto, vamos lá ver se a gente consegue fazer sem buscar literalmente o significado do andrógena. Vou ler o parágrafo inteiro rápido, tá? Tão rígidos, correção, somos que qualquer coisa que fuja ao nosso gosto pessoal, tantas vezes duvidoso, é posta no índex. Esse filme, nem pensar, o diretor é desconhecido ou não cabe no quadro dos nossos preconceitos. O livro, imagine o autor ou autora, foi malhado pela crítica. Cuidado! Quem não tem mente aberta não gosta nem entende de arte. Virginia Woolf dizia que o verdadeiro artista e crítico deveria ter pelo menos a mente andrógena. E nós, com tanto medo de que alguém desconfie de que não somos 100% macho ou fêmea. Pobres inseguros, metidos na armadura da arrogância, que só na juventude pode ter lá sua graça. Depois é de uma chatice monumental. Por que não contemplar tudo e depois escolher? Afinal, energia atômica mata, mas também cura o câncer. Tá vendo? Ela trabalha também com antíteses, ela coloca o negativo, o positivo, figura de linguagem. O que é uma antítese, figura de linguagem, que tem sentidos opostos, caso você tenha se esquecido. E, de repente, na UERJ, na UF, de vez em quando eles gostam de pedir essa figura de linguagem baseada em um texto como esse. Você terá que identificar. Mas eu tenho que saber tudo decorado não, como estou falando, basta que você interprete. Até porque nesse texto há bastante antítese nele presente. Aí eu perguntei a vocês o que é andrógena. Você sabe o que é? Alguém sabe? Eu podia deixar para vocês me responderem pelo WhatsApp, né? Vou colocar para vocês que andrógena aqui nesse texto, já que ela colocou que a pessoa não sabe, é uma pessoa que é insegura, não sabe se 100% fêmea ou 100% macho, então posso colocar que é uma aparência. Vou colocar caracteriza pela aparência ou modos indefinidos. No caso, aqui na escolha, por isso foi apresentado 100% macho, 100% fêmea, correto? Ah, tá vendo? Veja, se eu não sei o significado de andrógena, eu já fui direto pensando no texto, 100% macho, 100% fêmea. E, sendo muito mais clara ainda, e nós com tanto medo de quem? De que alguém desconfie de que não somos 100% macho ou fêmea. Veja, vai explicando imediatamente, porque a mente andrógena e nós e vai seguindo, que já na juventude pode ter lá a sua graça e sucessivamente, certo? Entendido? Não se deve prender-se somente numa palavra. Tente, porque dentro do texto existirá para você o seu sinônimo significado, porque costuma estar presente, mas a pressa em querer saber o significado de uma palavra te para em toda uma questão e isso lhe é proibido. Então, veja, eu coloquei para vocês, para Virginia Woolf, somente a mente sendo tanto feminina quanto masculina, estou falando a toda hora aqui com vocês, de 100% macho, 100% fêmea, da mente segura, né? Seria possível encontrar a verdade na arte, o que mostra a visão de que um dos sexos se completa a do outro. Se você não sabe, e veja, no segmento todo, aqui coloca que pode ser tanto para um quanto para o outro, tanto faz, certo? Na questão 2, coloca o seguinte, a pergunta é, nem é exatamente uma pergunta, é uma afirmação com uma justificativa, você tem que justificar, assim como na primeira, né? 2. Em um texto dissertativo argumentativo, utilizar parênteses, falei a resposta, não é um recurso indicado, pois interfere na objetividade. Porém, no caso do texto de Lia Luft, seu uso é justificado tanto por atender a um fim específico, quanto por ser permitido pelo tipo de texto escrito. Justifique. Eu falei para vocês que ali, durante a leitura, eu entendi e vi que era nada mais, nada menos do que a colocação da própria Lia. O que não acontece, por exemplo, no livro de Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis.
Porque ele é o narrador, ele entra na história, não tem parêntese algum, não é apresentado e tampouco separado por vírgulas e tampouco travessões ou hífens, simplesmente ele aparece, coloca o seu ponto de vista e vai embora, certo? Aqui é quase como se aqui estivesse a presença de alguém falando, e é alguém falando, só que colocado com parêntese. Por exemplo, vocês em sala costumam colocar as siglas. Eu coloco o quê? Não precisa colocar sigla. Coloque em forma de aposto. Coloque entre vírgulas que seu texto fica rico e a banca que vai corrigir a sua prova entenderá que você é conhecedor da língua portuguesa. Você está apresentando que você conhece aposto. Veja só, neste momento no texto da Lia Luft, apresenta-se o quê? Entre parênteses, a fala, a opinião dela. Pois é, muitos alunos colocam entre parênteses o que? O significado de uma sigla ou propriamente a sigla. Eu sempre coloco que é desnecessário, coloco entre vírgulas em forma de aposto. Ponto, acabou, certo? Aqui no quadro coloquei que vocês têm que ter uma resposta maior, coloquei assim. Lia Luft utiliza, percebam que sempre se começa a resposta não pela forma quebrada, e sim pela forma inteira. A pergunta se refere a Lia, então você tem que começar por ela e responder a que está sendo solicitado. Aqui não é sobre o parênteses, então veja, Lia Luft utiliza os parênteses para inserir marcas de opinião e comentários sobre os relatos que faz. Isso permite por se tratar de uma crônica, texto que possui um caráter mais especial e mais pessoal e opinativo. O que é uma crônica mesmo? Ah, tá, a crônica é aquele texto que por acaso falei ontem na aula de português, né? O texto da aula de português, quando eu trabalhei com vocês, o estilo épico, eu disse que trabalharei na próxima aula um ensaísta e pulei para crônica. Porque a crônica é um texto onde trabalha-se o cotidiano de uma pessoa. E aqui ela trabalhou não o cotidiano somente dela, mas ela inserida em uma sociedade. Que também apresentei esse tipo de crônica na aula de língua portuguesa. Porque você tem a crônica que apresenta a sua vida inserida na sociedade e existe a crônica que você simplesmente conta, faz um relato daquilo que você simplesmente vive. Aqui ela trabalhou uma crônica mais voltada à sociedade onde ela está inserida. Existe a crônica que coloquei também na aula de ontem, que é mais utilizada para textos que estão voltados e diretos à mídia, como revistas e jornais, certo? Então veja, já chamei a atenção aqui a vocês. 3. Questão 3. Qual a crítica ao comportamento humano atual fica evidente ao final do 4º parágrafo, quando a autora afirma que somos manada. A salvação é transgredir ao menos pensando? Vamos lá, 4. Aqui vamos relembrar, falei já tanto, né? 1, 2, 3. É da parte da manada. Jesus, vamos lá. 1, 2, 3. Praia agora tem alto-falantes ou pequenos palcos, onde alguém tenta animar os veranistas que de outro modo, em lugar de conversar, brincar e aproveitar a praia para curtir o mar e descansar, iam morrer de apatia. Num desses pequenos palcos escutei outro dia, olhando o mar da minha sacada, todo um desfile de cães com vestidinho de borderê e rendas, com calça de veludo devoré. Seja lá o que isso for. Acho que disseram meias e sapatinhos, mas não ousei espiar. Festa infantil deve ser um tormento constante para crianças. Recreacionistas podem ser um alívio quando os pequenos formam um mar de tsunamis incontroláveis. É a hora que os pais ficam mais à vontade, né? Ficam com as recreadoras. Elas chamam de uma forma até recreacionistas, né? Mas me fica a ideia de que ninguém mais sabe brincar no natural. Música dirigida, brincadeiras dirigidas, a vida toda dirigida com uma manada. Repito, somos manada. A salvação é transgredir, ao menos pensando. O que foi que eu falei no início ao ler o texto? Tudo é direcionado, como ela colocou. Ela foi fazendo passo a passo, tanto que ela... Ah, Valéria, mas acontece que ela foi da adolescência para a infância. Tá, ela foi da adolescência para a infância, porém o seu texto
está linkado de forma coesa e coerente e não saiu ao foco da ideia principal, que foi quanto pior, melhor. Ela está colocando que aquilo não é bom, porém, diz que é ruim, mas também que é melhor. Antítese presente, certo? Aí, o que eu coloquei para vocês? Questão 4, né? Que eu coloquei agora. Já. É 3. A de que estamos condicionados a de sempre, da mesma maneira, como animais numa manada. Manada, lembra o quê? Elefantes, né? Os elefantes, eles têm aquele... Manada, substantivo coletivo de elefantes, por favor, galera. Vocês não esqueçam disso, né? Então, veja só. Os animais, eles têm todo o ritual. Tudo aquilo ali é feito daquela forma. Então, ela aqui coloca a todos como sendo direcionados, certo? Então, ela fez uma comparação com uma manada. Poderia ser de outro coletivo qualquer, mas seria ao coletivo de alguns animais, tanto faz. Como animais de uma manada que só seguem o seu líder, se questionar. Sabemos que sempre há um líder num grupo de animais, certo? Somos reféns das tendências, daquilo que nos indica o que é certo e o que é errado, e resta-nos como opção buscar a transgressão, ao menos pelo pensamento diferenciado. Sim, vamos lá, moda, quem pode acompanha, quem gosta acompanha, mas há as pessoas que preferem deixar a moda para lá e a moda a pessoa mesmo faz com o seu estilo e seu gosto. Cada um tem seu jeito. Graças a Deus, porque o meu estilo é extremamente simples. Eu prefiro muitas vezes não acompanhar a moda. Então, nessa hora, olha só, o exemplo que eu estou dando tem a transgressão. Por quê? Pelo menos o pensamento diferenciado. O pensamento, graças a Deus, de todo mundo não são todos iguais, certo? Mas muitos preferem acompanhar a moda. Qual é a moda dos celulares agora? Olha só, saiu agora aquele celular. Eu quero aquele porque o meu colega tem, porque todo mundo tem e todo mundo quer ter também. Porque não quer ficar fora do grupo da moda. Eu quero ir, e assim vai. Casa de festas, eu quero ir naquela casa. Show, e aqui, meus colegas foram, eu também quero. Então, você tem todo o ritual a ser seguido. Por quê? É direcionado. Como aqui é colocado? Condicionados. Mas esse condicionados, por quê? Nós seguimos sempre alguém, certo? Na questão 4, outra expressão contida no texto remete a essa mesma ideia. Qual ideia? Essa ideia aqui de estarmos condicionados, tá? Por acaso, eu acho que eu já dei a resposta também enquanto fazia a interpretação do texto. Retire-a do texto, explicando seu significado. Logo após falar da manada, que estava no 4º parágrafo, lá no 5º, começa da seguinte maneira: somos muitas vezes títeres comandados. Está falando que aqui nós somos condicionados, não é? E se somos condicionados, esse condicionado está ligado a quem? A um líder. E, a propósito, a maioria segue o líder. E não questiona o líder, correto? A maioria. Graças a Deus, como aqui é colocado, né? Eu coloco graças a Deus, por minha parte não posso colocar isso em respostas. Vocês sabem disso, nosso pensamento não pode entrar, temos que ser direto, objetivo naquilo que lhe é questionado, né? Mas eu coloco que podemos nos diferenciar, graças a Deus. Então veja, aqui no 5º parágrafo, somos muitas vezes títeres comandados, buscando uma felicidade mensurável em dinheiro, decibéis e contornações. Então veja, nessa parte, e mais aí ele coloca sobre a parte sexual, como fala das crianças, em crianças, ouvir histórias sussurradas que me parecem confusas sobre recusar-se a cumprir o aborrecido dever, condenando. Vocês têm bastante dever da minha matéria, né? Não se esqueçam, olha, o prazo está acabando. Então, vamos lá. Condenando os pobres maridos à infelicidade e à culpa. Sobre isso também escreva décadas. Hoje caímos no extremo oposto, o privado cada vez mais público. Tudo posto em manchetes. Temos os manuais de prazer, de etiqueta, de ganhar dinheiro, de fazer sucesso e ser competente. Manuais de vida. Aqui, o texto é de 2005. Se parar para analisar hoje, se vocês pararem para analisar bem, quando ela fala sobre o que era privado está publicado nas manchetes, eu já vou até um pouco mais à frente com as redes sociais.
publica-se à vontade o que eu quero publicar, que me faz feliz, que eu acho que não vai ter problema algum, que quero que todo mundo veja, que eu quero ou quero dividir com todos a alegria daquele momento. Então veja bem, eu posso postar. Essa também é uma forma. Aqui coloca somente no chat, mas você pode hoje interpretar até mais à frente, porque em 2005 a rede social não era tão intensa, certo? É só viajar um pouco no tempo à frente, o nosso presente, ok? Coloquei aqui a expressão é títeres comandados, porque títeres são os bonecos, para quem não sabe, são os bonecos, fantoches, gente, também conhecidos como marionetes, fantoches. Botei marionete, também serve fantoches, aqueles que você bota os dedinhos e vai mexendo, os quais têm todos os seus movimentos controlados por uma pessoa. A história acontece, uma pessoa fica atrás, vocês sabem disso, e vai contando a história. E assim, coloca que também são as pessoas. Se vocês pararem para analisar, o mundo inteiro é assim. Ah, eu não sou mandado. Claro que é. Você não tem regras a serem seguidas? As regras são feitas e nós temos que segui-las. Por mais que você seja da oposição das regras, tem sempre alguém acima de você que manda. Por exemplo, eu sempre falo, se você trabalha, você tem a regra de quem? Do seu chefe. O seu chefe quer que você faça o quê? Terá que ser executado. Você não gosta de terminar o trabalho, você terá que executar. Ah, mas eu estou na escola e eu não aguento mais ter tantas redações para escrever. Tua prova do Enem, a tua prova do concurso tem redação. Depois que você passar, você pode jogar isso pro alto, mas eu aconselho que não faça. Mas olha só, o primeiro você passa, depois você esquece. Mas para você passar no ano letivo, você precisa passar em todas as disciplinas. Estude isso, daqui a pouco você fica livre. E gradativamente vai mudando. Presidente manda. E nem manda sozinho, porque acima do presidente tem o Supremo Tribunal Federal, que é chamado da corte, né? Pois bem, aí depois tem os políticos, nós escolhemos, mas eles mandam. Se eu quero um aumento salarial, se o meu chefe não tem um recebimento bom na sua empresa, como terei eu o meu aumento salarial? Eu posso pedir, mas o não é certo. Quem sabe eu consiga um sim. Existem as possibilidades, certo, gente? Espero que eu tenha tirado todas as dúvidas. Na próxima aula eu farei a outra parte deste mesmo texto, certo, galera? Saudades de vocês, estudem, coloquem o material em dia, não se atrasem. Dia 30/6 entreguem todo o material na escola, irei vistar apostilas 1. Deixem todo o material do primeiro e segundo bimestre, pois trarei para casa para correção, literalmente no papel, certo? Não somente a correção feita através dos e-mails, que eu acho muito vaga. Cuide-se, até a próxima!